Cometi exatamente um erro que me custou mais do que qualquer investimento fracassado. Não foi em 1973, quando o mercado despencou 48%. Não foi em 2008, quando o Ibovespa ou o S&P 500 perderam mais da metade de seu valor em meses. Foi muito antes, nos anos 40, quando eu tinha 20 anos e acreditava que a inteligência era suficiente, que ler livros de contabilidade e analisar balanços me dava vantagem sobre o mercado. Levei uma década inteira para entender que estava olhando para o problema pelo ângulo errado. Não era uma questão de inteligência, era uma questão de sistema. E o sistema mais poderoso que encontrei em 99 anos de vida não exige gênio, exige 3 coisas. Apenas 3, mas executadas todos os dias, sem exceção, durante décadas. Isso é o que ninguém te explica com honestidade. Não porque seja um segredo, mas porque é simples demais para ser vendido. Você não pode cobrar um curso de R$ 10.000 para dizer a alguém que leia todos os dias, mantenha disciplina e evite a estupidez. Não soa sofisticado. Não soa como o mercado financeiro da Faria Lima. Não soa como os ternos caros e as telas cheias de números que as pessoas associam ao dinheiro sério. Mas Warren e eu construímos a Berkshire Hathaway sobre exatamente essas 3 coisas, nada mais. E a Berkshire, hoje, vale mais de 900 bilhões de dólares. Deixe-me começar pela primeira. O aprendizado diário. Em 1948, quando eu tinha 24 anos, li pela primeira vez Benjamin Graham. O livro era O Investidor Inteligente. Terminei-o em 3 dias. Depois li de novo. Depois busquei tudo o que Graham tinha escrito antes. Depois procurei as pessoas que tinham estudado com Graham. Depois as pessoas que tinham estudado com essas pessoas. Isso não foi um evento. Foi o início de um hábito que mantive até hoje. 75 anos depois, ainda leio entre 4 e 6 horas diárias. Warren faz o mesmo. Quando lhe perguntam qual é o seu superpoder, ele aponta para uma pilha de papéis em sua mesa e diz que lê. As pessoas riem pensando que é uma piada. Não é uma piada. Os números aqui são brutais. Se você lê 1 hora por dia sobre um tema específico, em 5 anos você sabe mais sobre esse tema do que 95% das pessoas vivas. Não porque você seja mais inteligente, mas porque acumulou 1.800 horas de foco sustentado, enquanto os outros viam televisão. Em 10 anos, são 3.600 horas. Em 20 anos, são 7.200 horas. Os estudos sobre maestria em campos complexos sugerem que são necessárias aproximadamente 10.000 horas de prática deliberada para atingir competência de elite. 20 anos de 1 hora por dia te levam a 72% desse limite. 2 horas por dia te levam lá em 10 anos. Isso não é motivação, é aritmética. Mas há algo mais importante que a quantidade de horas. É a qualidade do aprendizado. E aqui está o erro que a maioria comete. Leem para confirmar o que já acreditam. Buscam artigos que digam que seus investimentos atuais são boas decisões. Buscam livros que validem sua visão de mundo. Buscam podcasts que falem bem de suas escolhas passadas. Isso não é aprender. Isso é masturbação intelectual com consequências financeiras severas. Eu aprendi a fazer o oposto. Quando tenho uma tese forte, busco o melhor argumento contra, não o argumento mais fraco, aquele que é fácil de destruir, o melhor argumento contra, aquele que me faz duvidar. Se não consigo destruir esse argumento, então minha tese tem um problema. Em 1988, quando Warren e eu considerávamos comprar a Coca-Cola por $1 bilhão e 300 milhões de dólares, passei semanas buscando razões para não comprar. Analisei o risco de concorrência da Pepsi. Analisei a saturação do mercado americano. Analisei os riscos cambiais nos mercados internacionais. Analisei o histórico de empresas de consumo de massa
em períodos de inflação alta. Só depois de destruir sistematicamente cada argumento contrário, tomei a decisão de comprar. Hoje, esse investimento nos paga US$ 700 milhões por ano, só em dividendos. Recuperamos o investimento inicial mais de 5 vezes apenas em dividendos e ainda temos as ações. Isso é o que significa aprender. Não acumular informação, construir um sistema de pensamento que te proteja de você mesmo. Há um conceito que uso desde os anos 50 e que o Warren adotou depois. Eu o chamo de modelos mentais. A ideia é simples. Cada disciplina do conhecimento humano, física, biologia, psicologia, história, economia, matemática, contém um pequeno número de ideias fundamentais que explicam a maioria dos fenômenos importantes nessa disciplina. Se você aprende essas ideias fundamentais de muitas disciplinas diferentes, constrói uma rede de pensamento que permite analisar problemas complexos sob múltiplos ângulos simultaneamente. Quem só tem um modelo mental vê cada problema como um prego, porque sua única ferramenta é um martelo. Eu prefiro ter 20 ferramentas e escolher a correta segundo o problema. Um exemplo concreto. Em 2007, o mercado imobiliário americano continuava subindo. Os bancos emprestavam dinheiro a pessoas sem renda comprovada para comprar casas a preços inflados com hipotecas de taxa variável. Os analistas de Wall Street usavam modelos financeiros que mostravam que os preços imobiliários nunca haviam caído em nível nacional simultaneamente. Tecnicamente, era verdade. Historicamente, era verdade. Mas, se você aplicasse um modelo mental de física básica, a lei da gravidade, saberia que o que sobe artificialmente tem que descer. Se aplicasse um modelo mental de psicologia, o comportamento de manada sob euforia coletiva, saberia que sempre termina em pânico coletivo. Se aplicasse um modelo mental de história, as bolhas de ativos baseadas em dívida, saberia que sempre colapsam. Os 3 modelos apontavam na mesma direção. A Berkshire tinha $40 bilhões em caixa em 2007, quando todos os outros estavam endividados, comprando ativos sobrevalorizados. Não porque tivéssemos informações privilegiadas, mas porque tínhamos melhores ferramentas de pensamento. Um ano depois, o S&P 500 caiu 57% entre outubro de 2007 e março de 2009. Os bancos que eram considerados grandes demais para quebrar precisaram de resgates de centenas de bilhões de dólares do governo. Milhões de famílias perderam suas casas e a Berkshire usou aquele caixa para comprar ativos de alta qualidade a preços de liquidação. Compramos o Goldman Sachs com condições que nos garantiam um retorno de 10% ao ano, mais participação na recuperação. Compramos a General Electric em condições similares. Esses 2 investimentos sozinhos geraram bilhões em lucros nos 5 anos seguintes. Mas voltemos ao ponto central. Isso foi possível porque passamos décadas aprendendo, não semanas, não meses, décadas. O aprendizado diário não é produtivo no curto prazo. É um investimento de longo prazo em capacidade de pensamento. E, como todo investimento de longo prazo, seus rendimentos são exponenciais, não lineares. Nos primeiros 10 anos, parece que nada de especial acontece. Nos 10 anos seguintes, você começa a ver resultados claros. Nos 20 anos posteriores, a vantagem acumulada é quase incompreensível para quem não seguiu o mesmo caminho. Agora, o segundo elemento. E aqui é onde a maioria falha, não porque não entendam o conceito, mas porque subestimam brutalmente a dificuldade de executá-lo. A disciplina diária, não a motivação. A disciplina. Existe uma diferença matemática entre disciplina e motivação que pouca gente calcula. A motivação é variável. Há dias em que você se sente capaz de tudo. Há dias em que não quer levantar. Se você depende da motivação para executar,
Sua consistência segue uma curva irregular. Picos altos, seguidos de vales profundos. A disciplina é uma taxa fixa. Você faz o que tem que fazer, independentemente de como se sente. A diferença entre uma curva irregular e uma taxa fixa, aplicada durante 30 anos, é a diferença entre um resultado medíocre e um resultado extraordinário. Deixe-me dar os números exatos. Suponha que você tenha duas pessoas. A primeira é motivada, mas inconsistente. Trabalha com intensidade máxima por 3 semanas, descansa uma, volta com intensidade, depois descansa. Em média, executa 75% de sua capacidade durante 75% do tempo. A segunda pessoa é disciplinada, mas não brilhante. Executa 70% de sua capacidade durante 95% do tempo, sem picos, sem vales. Apenas consistência monótona e sem glamour. Depois de 30 anos, a segunda pessoa acumulou aproximadamente 25% mais resultados totais que a primeira, embora execute com menos intensidade em cada dia individual. A consistência composta vence a genialidade intermitente. Isso é exatamente o que Warren e eu fizemos. Não temos dias de gênio seguidos de dias de preguiça. Temos décadas de consistência silenciosa. Lemos todos os dias, analisamos negócios todos os dias, revisamos nossas teses todos os dias, não quando estamos motivados, todos os dias. Em 1968, quando o mercado estava em euforia e quase todo mundo ganhava dinheiro fácil especulando, Warren e eu continuávamos lendo relatórios anuais. Em 1974, quando o mercado havia caído 48% e os investidores experientes estavam aterrorizados, continuávamos lendo relatórios anuais. Mesma rotina, mercado em alta ou em baixa, euforia ou pânico. A disciplina não muda conforme as circunstâncias externas. Se muda, não é disciplina, é apenas motivação com outro nome. Na Berkshire, observamos um padrão que se repete com precisão quase geométrica. Os investidores que produzem resultados extraordinários em períodos curtos, digamos 3 a 5 anos, raramente mantêm esse rendimento em períodos de 20 a 30 anos. Exatamente o oposto ocorre com investidores que produzem resultados modestos, mas consistentes nos primeiros 5 anos. Com frequência surpreendente, estes últimos terminam com resultados superiores em períodos de 20 anos ou mais. A razão matemática é simples. Um investidor que ganha 20% em 2 anos seguidos e perde 15% no terceiro, termina com um resultado líquido de aproximadamente 18% acumulado. Um investidor que ganha 12% consistentemente durante 3 anos termina com 40% acumulado. A consistência modesta vence o brilho volátil, sempre. A matemática não abre exceções. Agora, há algo que devo dizer sobre a disciplina que ninguém menciona porque é incômodo. A disciplina real não traz bem-estar imediato. Não há satisfação instantânea, não há dopamina rápida, não há validação alheia. Em 1972, quando compramos a See's Candies por $25 milhões, ninguém nos parabenizou. Os analistas disseram que pagamos caro demais por uma fábrica de doces na Califórnia. Os jornais financeiros ignoraram a operação. Nossos sócios perguntaram se tínhamos certeza. A disciplina foi seguir com a tese racional, apesar da ausência total de validação externa. Hoje, mais de 50 anos depois, a See's Candies nos pagou mais de $2 bilhões em dividendos sobre o investimento original de 25 milhões. Isso é um retorno de 8.000%. Mas nos primeiros 5 anos, não havia sinal de que isso ocorreria. Havia apenas a disciplina de manter uma tese racional frente ao desconforto do silêncio e da dúvida. Vou te fazer uma pergunta incômoda. Quantas vezes você abandonou uma estratégia racional porque não produzia resultados visíveis em 6 meses? Quantas vezes mudou de foco não porque os fundamentos mudaram, mas porque se cansou de esperar?
A impaciência tem um custo matemático que posso calcular com precisão. Um investidor que muda de estratégia a cada 2 anos, mesmo que cada uma seja razoável, paga um custo de fricção de cerca de 2 a 3% ao ano entre impostos sobre ganho de capital, custos de transação e perda de posições onde o juro composto já trabalhava. 2% ao ano durante 30 anos não parece muito. Sobre um investimento inicial de R$ 50 mil a 8% ao ano, esses 2 pontos percentuais representam uma perda de R$ 180 mil no resultado final. 3 anos e meio de salário médio destruídos pela impaciência. Não por investimentos ruins, não por má sorte, por impaciência. Agora chegamos ao terceiro ponto, e este é o que gera mais resistência quando explico, porque vai contra tudo o que a cultura moderna diz sobre o sucesso. Evitar a estupidez antes de buscar a genialidade. A maioria das pessoas que quer melhorar seus resultados financeiros faz a mesma pergunta: o que devo fazer para ganhar mais? Buscam a ação certa, o investimento certo, o momento certo para entrar no mercado. Passam horas analisando oportunidades, contratam assessores, seguem recomendações. Tudo orientado na mesma direção. O que devo adicionar ao meu sistema para melhorar o resultado? Eu me faço a pergunta oposta desde os anos 50. O que devo eliminar do meu sistema para não destruir o resultado? Não são a mesma pergunta. Produzem respostas e resultados financeiros completamente diferentes no longo prazo. Deixe-me explicar a matemática por trás disso. Suponha que você tenha um sistema que produza 12% ao ano de retorno bruto. Se cometer um erro grave a cada 5 anos, um erro que custe 30% do seu capital, seu retorno líquido anualizado cai para aproximadamente 7,8%. A diferença não parece dramática em um ano. Mas sobre R$ 50 mil durante 30 anos, a diferença é entre R$ 589 mil e R$ 229 mil. R$ 360 mil, destruídos não por falta de bons investimentos, mas pela presença de erros evitáveis a cada 5 anos. Evitar esses erros vale mais do que encontrar investimentos brilhantes. Na Berkshire, cometemos erros. Confesso-os publicamente porque negá-los seria desonesto e porque analisá-los me ensinou mais que meus acertos. Em 1993, comprei ações da Dexter Shoe Company por $433 milhões. Paguei com ações da Berkshire, não com dinheiro. A empresa quebrou 10 anos depois. Perdemos o investimento total. Mas o erro real não foi comprar a Dexter. Foi pagar com ações da Berkshire. Essas ações que usei como pagamento hoje valem mais de $10 bilhões, não 433 milhões. 10 bilhões. Esse foi o custo real do erro. O custo de oportunidade de ter usado o ativo errado para pagar. Esse erro me ensinou algo que não estava em nenhum livro de finanças. Cada decisão tem 2 custos: o custo direto, o que você paga, e o custo de oportunidade, o que você perde ao não fazer outra coisa com esse mesmo recurso. A maioria só calcula o custo direto. Eu calculo ambos obrigatoriamente antes de qualquer decisão importante. Se tivesse calculado o custo de oportunidade em 1993, teria pago a Dexter em dinheiro. A perda teria sido de 433 milhões, não de 10 bilhões. Um erro de pensamento me custou 9 bilhões e 567 milhões de dólares adicionais. Isso é a estupidez evitável. Não é agir com má intenção, não é ser desleixado. É simplesmente omitir um passo de análise que deveria ser obrigatório. E o problema com a estupidez evitável é que ela não parece estúpida quando você a comete. Parece razoável, parece justificada. Você tem argumentos para ela, pode defendê-la diante de outros. Isso é exatamente o que a torna perigosa. Porque em 2007, os melhores banqueiros, pessoas com doutorado em matemática, com décadas de experiência,
tomaram decisões que quase destruíram o sistema financeiro global. Não por falta de inteligência, por excesso de confiança. A inteligência, sem a disciplina de buscar ativamente os próprios erros, produz o que chamo de síndrome do martelo. Você vê pregos em todo lugar porque tem um martelo e é muito bom em usá-lo. Os banqueiros eram excelentes em construir modelos matemáticos complexos. Então construíram modelos para justificar decisões que o senso comum básico rejeitaria em 5 minutos. Emprestaram dinheiro a quem não podia pagar para comprar ativos sobrevalorizados. Tudo matematicamente sofisticado. Tudo fundamentalmente estúpido. Compare isso com o que Warren e eu fazíamos naquele ano. Cada vez que analisávamos uma oportunidade, a primeira pergunta não era quanto podíamos ganhar. Era o que podia dar errado, não o cenário otimista, o cenário catastrófico. Se o cenário catastrófico nos destruísse, rejeitávamos o investimento, independentemente de quão atraente fosse o otimista. Essa assimetria na análise, dedicar mais tempo aos cenários negativos do que aos positivos, é contraintuitiva porque o cérebro humano está programado para buscar oportunidades, não ameaças. Mas em finanças, sobreviver aos erros grandes é mais importante do que aproveitar as oportunidades grandes. Porque erros grandes são permanentes, oportunidades perdidas não são. Sempre haverá outra oportunidade, nem sempre haverá recuperação de uma perda catastrófica. A regra que uso há 60 anos é esta. Antes de qualquer decisão importante de dinheiro, carreira ou vida, eu me pergunto: se eu estiver completamente errado nesta decisão, quanto isso pode me custar e eu consigo sobreviver a esse erro? Se a resposta for que o erro me destrói, não tomo a decisão, independentemente de quão provável pareça o sucesso. Porque as probabilidades que calculamos em nossas cabeças são sistematicamente otimistas. Superestimamos o sucesso e subestimamos o fracasso. Isso não é opinião, é um resultado replicado em centenas de estudos de psicologia cognitiva. Daniel Kahneman e Amos Tversky demonstraram isso matematicamente. O cérebro humano tem vieses cognitivos integrados que produzem erros sistemáticos, sempre na direção do otimismo, sempre subestimando o risco e superestimando o benefício futuro. A única defesa contra esse viés não é ser mais inteligente, é construir regras externas que te obriguem a considerar os cenários negativos antes de agir. Regras que você não pode negociar consigo mesmo no momento da decisão, porque as desenhou em um momento de calma. É o que Warren e eu fazemos. Não revisamos nossas regras no meio de uma euforia de mercado. Aplicamos mecanicamente. Investimos no que entendemos. Nunca usamos alavancagem que possa nos destruir se o mercado cair 50%. Mantemos reserva de caixa significativa. Nunca vendemos um negócio excelente apenas porque o preço parece alto. Essas regras não são brilhantes, são simples, mas aplicadas por 60 anos produzem resultados impossíveis para quem não viu o poder da consistência composta. Há um conceito que quero introduzir aqui. O aprendizado diário, a disciplina e a evitação da estupidez não são 3 coisas separadas. São o mesmo sistema visto de ângulos diferentes. O aprendizado constrói o modelo mental que identifica a estupidez. A disciplina é o mecanismo que faz você aplicar esse modelo consistentemente, e a evitação da estupidez é o resultado. Elimine qualquer um dos 3 e o sistema colapsa. Pense no que acontece se você tem aprendizado e disciplina, mas não evita a estupidez. Acumula conhecimento, aplica consistentemente, mas não tem o filtro para identificar erros de pensamento. Você é disciplinado em executar uma estratégia defeituosa. Em 1929, muitos investidores estudiosos perderam tudo porque seu sistema não incluía a pergunta sobre o que aconteceria se estivessem errados. Agora pense se você tem aprendizado e evitação de estupidez, mas não tem disciplina.
Sabe exatamente o que fazer, tem o mapa, mas só segue quando tem energia, quando o mercado coopera. Nos momentos críticos, quando o pânico é geral, você abandona o plano. Isso descreve 90% dos investidores que leram os mesmos livros que nós. Sabem a teoria, falham na execução quando ela é mais difícil. E, finalmente, o que acontece se você tem disciplina e evitação de estupidez, mas não aprende? Você é consistente e cauteloso, mas seu modelo mental não evolui. O mundo muda, as indústrias mudam. Um modelo estático em um mundo dinâmico produz resultados cada vez mais pobres. Nos anos 50, Warren começou como seguidor puro de Graham, comprando empresas baratas baseadas em ativos tangíveis. Funcionou na época. Mas eu o convenci de que negócios com vantagens intangíveis, marcas, patentes, podiam ser mais valiosos. Sem esse aprendizado evolutivo, a Berkshire nunca teria comprado Coca-Cola, American Express ou Apple. Nossos maiores lucros exigiram um modelo mental que Warren desenvolveu com o tempo porque continuava aprendendo décadas depois de ser bem-sucedido. O aprendizado que mais resisti ocorreu nos anos 80. Eu tinha mais de 60 anos e achava que entendia tecnologia. Mas a velocidade de mudança era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Empresas sólidas sumiam em 5 anos diante de uma tecnologia disruptiva. Levei uma década para ajustar meu modelo mental, e ainda assim evitamos tecnologia por muito tempo. Não por falta de inteligência, por honestidade intelectual sobre os limites do nosso conhecimento. Isso nos custou oportunidades, como a Microsoft nos anos 90, mas nos protegeu da bolha de 2000, quando o Nasdaq caiu 78%. A honestidade sobre o que não sabemos é, em si, uma forma de evitar a estupidez. Há uma pergunta recorrente. Se o sistema é tão simples, por que tão pouca gente o aplica? A resposta está na psicologia. O cérebro humano evoluiu por 200 mil anos em ambientes onde as ameaças e recompensas eram imediatas. O predador exigia resposta em segundos. A fruta no pé era agora. Esse cérebro não foi desenhado para avaliar resultados de 20 ou 30 anos. O problema é que esse cérebro antigo tem que tomar decisões financeiras em um mundo onde os resultados importantes levam décadas. A consequência matemática é que o investidor médio em fundos ativos obteve retorno de 3,7% ao ano entre 2000 e 2020, enquanto o mercado rendeu 6%. A diferença não é porque escolheram ações ruins, é porque compraram depois de períodos bons e venderam depois de períodos ruins. Compraram caro e venderam barato, movidos pelo viés psicológico. Em 20 anos, sobre 100 mil dólares, isso representa 120 mil dólares destruídos não por maus investimentos, mas por comportamento irracional previsível. Previsível, essa palavra é chave. Se os vieses são previsíveis, você pode desenhar sistemas que te protejam. Não pode eliminar o viés, ele está na arquitetura do cérebro, mas pode construir diques contra ele. Um dos nossos diques é o princípio do jornal imaginário. Antes de decidir, me pergunto como isso sairia na capa do jornal local de Omaha no dia seguinte, escrita pelo jornalista mais cético. Se a manchete me envergonhasse, não tomo a decisão. Outro dique é a inversão de pensamento. Antes de buscar razões para estar certo, busco razões para estar fundamentalmente errado. Tento imaginar o cenário de falha mais espetacular. Se não consigo construir um cenário de falha crível, isso me gera desconfiança, pois significa que não estou vendo o problema todo. Em outubro de 2008, no auge do pânico, a Berkshire investiu 15 bilhões e meio de dólares em 3 semanas. Goldman Sachs, G e outros ativos de alta qualidade. Não porque fôssemos valentes, mas porque passamos décadas construindo o caixa e a capacidade de pensamento para agir naquele momento. A preparação de décadas
permite agir em semanas. Houve incerteza? Sim, mas tínhamos um sistema que funcionava independentemente do que sentíamos. O sistema substituiu a necessidade de coragem emocional. Um cálculo final. Suponha que um investidor cometa 4 erros significativos na vida financeira: alavancagem excessiva nos anos 30, concentração errada nos 40, venda em pânico nos 50 e confiar no assessor errado nos 60. 4 erros. Sobre $100.000 a 8% ao ano em 30 anos, esses 4 erros reduzem o resultado final de $1.100.000 para $427.000. $679.000 destruídos, não por maus investimentos, mas por 4 erros evitáveis. Evitar a estupidez vale mais que encontrar a genialidade. O aprendizado diário, a disciplina e a evitação da estupidez produzem a vantagem composta de segunda ordem. No longo prazo, você começa a ver oportunidades invisíveis para outros, não por informação privilegiada, mas por contexto histórico. Em 2016, quando muitos questionavam nossa concentração na Apple, Warren e eu víamos um negócio de consumo disfarçado de tecnologia. O iPhone tinha lealdade de marca superior à Coca-Cola e margens superiores a See's Candies. Precisávamos de décadas de aprendizado para ver isso. Compramos a Apple a cerca de $28 por ação. Em 2024, a posição gerou mais de 100 bilhões em lucros. Não foi um golpe de gênio de um dia. Foi produto de 70 anos de aprendizado acumulado. Hoje me preocupa a fragmentação da atenção. Em 1950, a informação era limitada, o que forçava a profundidade. Hoje, com excesso de informação, o cérebro tende à superficialidade. Lê títulos, escaneia resumos, constrói a ilusão de conhecimento. Warren e eu lemos livros e relatórios completos. A profundidade do aprendizado é proporcional à profundidade da leitura. O tempo médio de leitura de um artigo na internet hoje é de 37 segundos. Em 37 segundos não se entende um argumento. Só se adota uma opinião por conveniência. E opiniões por conveniência geram erros caros. A pessoa que hoje mantém a disciplina da leitura profunda tem uma vantagem competitiva comparável a quem investe sistematicamente sobre quem gasta. Em 1999, reconhecemos o padrão da bolha tecnológica porque tínhamos lido sobre a bolha ferroviária de 1837. O padrão era o mesmo. Esse reconhecimento não vem de ser mais inteligente, mas de ter lido história financeira com profundidade suficiente para que os padrões fiquem gravados. Os 3 elementos são, na verdade, uma única coisa aplicada à vida completa. Warren aplica o mesmo sistema para tudo. O que pode dar errado? Qual o custo de oportunidade? O que a pessoa mais racional faria? Essa universalidade produz sabedoria. As pessoas buscam truques, mas não há truques. Há um sistema. E o sistema não tem valor se aplicado de forma intermitente. Deixo-te uma pergunta para responder com honestidade brutal. Que porcentagem das tuas horas de vigília, nos últimos 30 dias, dedicaste ao aprendizado profundo sobre temas que impactarão tua situação financeira nos próximos 20 anos? Se for menos de 5%, você está acumulando uma dívida de capacidade de pensamento que te custará caro. Diferente do dinheiro, o tempo não tem recuperação. O dia de hoje tem um custo de oportunidade permanente. O sistema que você não começou hoje terá que começar amanhã, com um dia a menos de vantagem composta, em um jogo onde cada dia importa mais do que o cérebro pode intuir, inseridas para criar ressonância cultural imediata no nicho de negócios do Brasil.